Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as empresas de commodities listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Eu vou trazer exemplo, né, de três empresas e quero mostrar para vocês que vocês não podem simplesmente, né, analisar os números secos, né, digamos assim, e já sair comprando uma empresa ou determinar que a empresa está ruim, esse tipo de coisa. Então quero mostrar para vocês que existem outros fatores que devem ser analisados. São empresas que requerem uma análise um pouco mais aprofundada. Bom, primeiramente, entender, né, o que são as commodities, tá? Basicamente é a matéria-prima, né, o produto bruto. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, como a soja, o milho, o minério de ferro e o petróleo, mas tem outros, né, açúcar é um, por exemplo. E basicamente, tá, se uma empresa é produtora de commodities, então basicamente ela está sujeita, né, ao mercado internacional, né? A lei da oferta e da demanda, né? Principalmente internacional, visto que a maioria dessas commodities, tá? Como o Brasil é predominantemente exportador, a gente fica muito refém, principalmente, né, do mercado exterior. Bom, quais são os fatores no geral que essas empresas têm, tá? A receita, no geral, segue a cotação da commodity. Então, se uma empresa de petróleo, o barril do petróleo tá alto, né? A receita dela sobe, né? Se o custo do petróleo tá baixo, né? O barril do petróleo tá baixo, consequentemente, né? A receita dela baixa. E assim qualquer coisa, soja, milho, celulose, isso tudo acontece. Bom, o custo de reposição é divergente. O que eu quero dizer com isso? Tu foi lá, né? Retirou o petróleo, ou teve sua produção de soja, teve um custo, né? Retirar o petróleo, e teve um custo em fazer a plantação de soja. Teve a colheita da soja, e colocou no barril o petróleo. E acontece algum fator externo e o preço da soja ou do petróleo, qualquer fins aqui que eu estou discutindo, cai, tá? Qual é a situação aqui? É o seguinte, o teu custo, né, ele vai ser divergente. O que isso significa? Tu plantou a soja e tu recolheu o petróleo, né, baseado num preço de venda X. Só que agora esse preço é Y, né? Então, o teu custo, ele se torna mais alto porque o teu produto final teve uma queda brusca de preço. Bom, lucros altos e prejuízos altos, né? Existem períodos, né, que o custo de tu manter uma produção é mais elevado do que a venda, né? Então essas empresas acabam aí trabalhando vários anos no prejuízo porque a commodity que ela está exportando, né, tá muito desvalorizada. Indicadores, tá, dessas empresas são muito distorcidos, então em determinados momentos aí vocês vão ver um PLI menos 100, menos 200 e daqui a pouco vocês vão ver um PL de 400 ou 500, justamente porque essa questão aqui, né, do lucro varia muito, né? Consequentemente, no longo prazo, como a cotação segue o lucro, né? Existem variações aí de preço. Então é um gráfico de ioiô, né? De sobe e desce. Bom, e outro fator crucial aqui é o câmbio, né? Então pode ter até que a tua commodity que está exportando está num valor bacana, mas pode acontecer do real se valorizar diante do dólar, né? E quando isso acontece, as empresas aí que exportam commodities acabam aí vendendo mais barato, né? Justo que visando que o dólar tá desvalorizado em relação ao real e o real está valorizado em relação ao dólar. Bom, aqui eu trouxe a primeira empresa que a gente pode aqui demonstrar aqui de exemplo, que é a Suzano, tá? É uma empresa que no segmento de celulose. Aqui eu trouxe para vocês a receita líquida dela, tá? Um demonstrativo que eu peguei diretamente do site delas que demonstra, tá? Por exemplo, no terceiro trimestre de 2022, tá? Para o segundo trimestre de 2023, olha a variação do preço da tonelada da celulose. Teve uma queda brusca, né? Então aqui vocês podem ver a composição da receita líquida dela, tá? Ela é principalmente, a receita dela vem principalmente dessa exportação de celulose. Ela tá tentando aqui, né, aos poucos, né, mas não muito, não tanto quanto a Calvin, diversificar um pouco a renda dela, né? Então aqui ela produz papel cartão e papel de imprimir e escrever. Então, dependendo aí se tu trabalha num lugar que tem impressora, talvez o papel que você esteja utilizando seja produzido pela Suzano, tá? Mas a grande essência dela é a exportação de celulose, principalmente para a China. Então, se a China se encontra em um momento ruim, né, provavelmente a receita da Suzano vai cair. E percebam, né, que a maioria da receita dela vem da exportação, é muito pouco, né, é do mercado interno. Mas perceba que quando o preço dos celulares cai muito, ela decide aumentar o estoque, né, e aí reduzir essa exportação. Isso faz sentido, né, é uma estratégia que as empresas têm, né,
se a commodity dela está muito desvalorizada, ela acaba aumentando o estoque, né? Prevendo que vai ser melhor se desfazer desse estoque no futuro. Então, aqui é importante que, ó, aqui eu trouxe o preço médio do líquido em dólar da celulose. Perceba que no terceiro trimestre de 2022 era 812 dólares a tonelada, e agora no terceiro trimestre de 2023, um ano depois, foi para 544, né? Então, daí dá uma queda de 36% em um ano, né? Então, imagina que uma hora tu tá vendendo por 100 e a outra hora tu tá vendendo por 66. Então, é uma queda brusca. Outro fator interessante dessas empresas, tá? Que elas têm a dívida dela, né? É tanto moeda nacional, tanto estrangeira, né? Então, as variações cambiais têm um fator extremamente alto, né? Entre duas pontas. Então, se o dólar está muito alto em relação ao real, é bom porque ela vai lucrar bastante, né? Mas, consequentemente, se a dívida dela está muito alta, perceba aqui que tem dívida de curto e longo prazo, acaba ficando mais caro, né? Essa dívida. Então, tem que analisar, principalmente nessas empresas aí, o endividamento. E aqui eu trouxe para vocês, né, o histórico da margem líquida, só para vocês terem uma noção como é esse ioiô, né? Então, existem anos aí, períodos que a celular tá muito desvalorizada, consequentemente a margem líquida da empresa é muito baixa. E nesses períodos aí que a celulose está bem valorizada, a margem líquida da Suzano fica alta. Então, no terceiro trimestre de 2022, né, 2022 inteiro, a celulose ficou mais ou menos aqui em 812 dólares a tonelada, então foi a maior margem líquida da empresa. Aí, em 2023, que já deu uma baixada, percebo que, consequentemente, a margem líquida baixou também. Outra empresa, tá? É a Petrobras. Muita gente ainda acha que a Petrobras exporta pouco, tá? Mas a maioria da produção da Petrobras vai para fora. Pouca coisa fica aqui dentro do mercado interno. Aqui, a Petrobras, né? Ela é uma empresa que produz diesel, gasolina, GLP e outros afins. E no exterior, basicamente, ela exporta só óleo combustível. O que isso significa? É um óleo não tão refinado, né? Então a Petrobras exporta, digamos assim, um óleo meio meia boca. O pessoal lá de fora pega esse petróleo, né? Refina e vende para nós de volta. É assim que funciona no Brasil. Bom, aqui eu trouxe para vocês como é que funciona aqui a relação de receita da Petrobras. Percebam que ela exporta muito mais do que importa aqui para o mercado, importa não, do que vende aqui para o mercado interno. Perceba que no terceiro trimestre de 2023 ela exportou aqui 599 enquanto no mercado interno foi 161. No geral, ela, em todos os anos, ela sempre exportou muito mais esse óleo bruto, né, que a gente chama, do que vendeu diesel, esse tipo de mercadoria interna aqui para o Brasil. Então, aqui está o índice de endividamento da Petrobras, percebam aí que ano a ano está baixando cada vez mais, tá? Vale destacar aqui que a Petrobras já chegou a ser ali no ano de 2015 a empresa mais endividada do mundo, então é muito interessante analisar nessas empresas aí de commodity como anda o endividamento delas, tá? É um fator mais interessante até mesmo do que o PL. E aqui eu trouxe uma relação, tá, do preço do petróleo e da margem líquida dela, aqui tá o histórico. Percebam que é meio que parecido, tá, a margem líquida dela em relação ao preço do petróleo. E ainda vale destacar aqui que entre 2014 e 2016 teve as grandes a crise ali do mensalão, né? A Petrobras era uma empresa aí que é utilizada pelos políticos. Então, além do preço do petróleo estar bem abaixo ali da média histórica, a Petrobras ainda foi atingida por uma má gestão absurda, né, que foi no período do governo Dilma. Mas percebemos que o gráfico, né, da margem líquida funciona bem parecido aqui com o preço do petróleo, né? Então, tu pode chegar ali e abrir os números da Petrobras, ver umas margens sensacionais, um ROI absurdo, mas, né, percebam que isso só acontece por causa do preço do petróleo aqui. E por último, tá? Eu trouxe aqui a Brasil Agro, né, que é do segmento agrícola. Ela produz soja, feijão, pasto, milho, enfim, ela tem uma produção bem diversificada. O que eu acho muito interessante aqui da Brasil Agro é que, por exemplo, se ela nota que a soja no ano que vem se desvalorizar muito e a cana-de-açúcar vai valorizar mais, ela foca mais na cana-de-açúcar e diminui a quantidade de soja, né? Então, essa safra aqui é um projetado, né? Isso varia bastante, tá? De ano para ano. Então, tem anos que eles focam na soja, tem anos que eles focam no milho. A gestão consegue ter essa percepção e diversificar, né, a plantação. Vale destacar aqui que isso tem que ter uma gestão muito boa, né? Porque é, o, o, o campo utilizado para soja é diferente do campo utilizado para milha, é diferente do campo utilizado para cana-de-açúcar, né? Então, tu tem que analisar se vale a pena
melhorar o solo ou piorar o solo. Então, é uma empresa que exige assim, um planejamento muito grande. Vale destacar aqui que eles também a maioria da área é própria, né, plantada deles. Eles também têm uma área arrendada para terceiros, né? E a área arrendada deles é 38%. Então, a maioria aqui da terra plantada é deles. Eles também vendem nessas terras, dependendo, mas no geral a receita deles vem aqui da plantação de commodities. E aqui eu trouxe para vocês uma relação do valor dessas commodities que eles plantam, tá? Percebam que a queda brusca que teve, tá? Entre outubro de 2022 a outubro de 2023, né? Então, em 2022, tudo subiu. Foi ali aquele pós-pandemia ali, o mercado em 2021, 2022, tava tudo muito caro, né? Então, o preço de milho, soja, toda commodity em geral estava extremamente cara. E aí depois foi baixando os preços. Então, eu percebo que tudo em 2023 caiu muito. Aqui a soja caiu 24%, o milho 32%, o algodão 12%. Só o que subiu aqui no período aqui foi o preço da cana-de-açúcar, mas aqui o etanol menos 10%, a pecuária, né, o boi gordo menos 21%, tá? Então percebam que, consequentemente, os lucros da Brasil Agro caíram muito no ano de 2023. A boa notícia, tá, foi o preço dos insumos. Então o que aconteceu aqui com o preço dos insumos que subiu tanto, né? Aqui o pessoal deve estar achando que está caindo muito, né? Mas a realidade é que subiu muito por causa daquela guerra da Ucrânia, tá? Para quem não sabe, a Rússia ali e a Ucrânia são dos maiores exportadores de. Como é que o pessoal. Aquele material que o pessoal usa na produção, né? Agora me fugiu aqui o nome, tá? É o material que o pessoal usa na produção de commodities, tá? E por causa dessa guerra aí, a Rússia acabou exportando muito menos, né? Teve suas relações comerciais cortadas, né? E consequentemente, tá, o preço desses insumos subiram drasticamente. Aqui eu trouxe para vocês ver a relação, tá, de margem líquida da Brasil Agro. Percebam que tem anos que ela possui uma margem líquida absurda e outros anos uma margem até negativa, consequentemente devido à cotação aqui dessas commodities. Bom, eu quero finalizar esse vídeo aqui, tá? Para vocês analisarem não só os indicadores dessas empresas, mas principalmente o fator que ela se encontra e o valor da commodity atual daquela empresa, tá? Essas aí são consideradas empresas de olho, tá? Muita gente começa a olhar para essas empresas, Suzano, Vale, olham ali umas margens líquidas de 40%, ROI de 50%, e se encantam, já saem comprando essas empresas, até os Minas mesmo, tem períodos que tem boas margens líquidas, tá? Mas essa margem líquida não vai se manter, provavelmente o preço dessas commodities vai cair, a empresa vai passar por um momento ruim. Acho que o principal indicador dessas empresas, tá? Para mim, minha opinião, é vocês analisarem a dívida líquida dessa empresa, tá? O fator de endividamento dessa empresa. Essas são empresas que necessariamente precisam ter uma dívida baixa, justamente porque elas vão passar por momentos difíceis por causa da commodity que vai ter uma desvalorização bem alta, ou até mesmo, né, uma valorização do real frente ao dólar, pode acontecer, né, creio que não, porque isso vai dependendo dos gastos públicos e com certeza os gastos públicos vão aumentar, mas analisem endividamento, analisem o momento que a empresa se encontra, analisem o preço da commodity que ela exporta, né, ou que ela vende para o mercado interno, porque isso é determinante. Não olhem só margem líquida ou PL, analisar Suzano, por exemplo, atualmente aqui 2023, 2024, tá com PL de 4, tá? Mas isso porque o preço do celular ainda tá alto. Mas, por exemplo, agora a China tá passando por uma recessão econômica. Então, consequentemente, como a China é um dos maiores players, né, da nossa relação comercial de exportação, provavelmente o preço da maioria dos commodities do Brasil vai ter um decaimento e, consequentemente, o lucro dessas empresas vai cair. E são nesses momentos, tá, que os verdadeiros investidores enxergam que são boas oportunidades de compra, tá? Isso aqui não é uma indicação, mas não faz sentido tu comprar uma empresa de commodity quando a commodity dela tá batendo um preço histórico. Para mim, não faz sentido nenhum. O momento bom de comprar essas empresas, tá? É quando o preço da commodity dela tá bem baixo. Eu acho que são as empresas mais simples nessa questão de entrar e sair, né? Para quem gosta de ficar acertando time de mercado. Eu não acredito muito em time de mercado, tá? Mas se um dia eu fosse praticar esse tipo de investimento, seria nas empresas de commodities, tá? Porque são mais simples de analisar. Claro que o fator principal é uma boa gestão, né? Se uma empresa vai passar num período em que a commodity dela tá baixa e ela não tem um caixa robusto para passar esse período, consequentemente ela acaba se endividando mais e, consequentemente, né, aumenta o risco dessa empresa. Bom, o vídeo de hoje era só isso. Fiquem com Deus e abraço.